A escola que escolhemos para se trabalhar com o projeto político-pedagógico foi o Colégio Estadual Hélio Domingues, que é uma escola do ensino fundamental, médio e normal, que fica localizado no estado de Paraná, na cidade de Marshall Condon Rondon. A escola foi criada no dia 4 de março de 1958, onde passou por diferentes nomes até o ano de 1982. Oficializou o nome atual. Os alunos que frequentam a escola são a maioria dos bairros próximos. Também tem alunos no próprio centro da zona rural e poucos de outros municípios ali próximo. A escola oferece um espaço grande que recentemente teve uma reforma feita para sua melhoria e hoje apresenta um âmbito escolar, com muitas salas de aula, alguns laboratórios, bibliotecas e volta à educação física. A escola oferece um ginásio de esporte e uma quadra descoberta, dando um bom suporte para o professor trabalhar em um ambiente de qualidade. Referente aos pais e responsáveis, os pais dos alunos têm variações no segundo grau da escolaridade, com a maioria do ensino fundamental incompleto, outros pais do ensino médio completo e outros com incompleto, onde muitas vezes pode interferir na trajetória dos alunos em concluir os seus estudos. As suas descendências são diferentes, com a maior quantidade sendo descendentes de alemães, logo após em seguida descendentes de italianos, e uma quantidade menor dividida entre polonenses, indígenas e portugueses. A média salarial dessas famílias varia muito e dessas famílias 70% moram em casas próprias. Vemos no PPP que a vida social desses alunos foram da escola tem um grande peso, com a cultura esportiva sendo um quesito mais voltado na pesquisa, no tempo livre, seguindo a internet, cultura, teatro, música e desenho. O Colégio Estadual Hélio Domingues desenvolve atividades a favor do combate à discriminação, não só por meio de palestras, mas também por meio dos professores que conversam e orientam os alunos sobre os diversos tipos de discriminação e a forma de combater. Falando sobre as lutas no contexto escolar, vimos que os planos de ensino de cada série, que do nono ano, trabalhado apenas com a capoeira, na temática de lutas, onde os alunos ficam presos apenas na prática de corporal. Com isso decidimos pegar o judô, que explicaremos mais detalhado adiante. A escola aborda as temáticas no conteúdo das diferentes disciplinas da BNCC e disciplinas na parte específica da matriz curricular da forma interdisciplinar. Falando sobre a cidade Marechal Cândido Rondon, no qual o colégio se situa uma cidade hospitaleira, preserva as ricas tradições, destacando-se a herança germânica na cultura. Conta com várias instituições culturais consolidadas pela prefeitura, como biblioteca, museu, associações de danças, onde o objetivo é pesquisar, difundir a preservação de raízes culturais dos descendentes radicados imigrantes da Alemanha no ponto cultural. Existem também outras iniciativas públicas, privadas, religiosas, associativas em diferentes níveis de consolidação. Uma dessas iniciativas de nuclear turismo é construída pelas empresas Casas de Artesanato, Estâncias de Costa Verde, Jaboco Turismo e Grupo Folclórico. Referente às características biopsicossociais dos alunos, nós escolhemos trabalhar com alunos do nono ano do ensino fundamental, pois são alunos que estão na fase final, do ensino fundamental, têm idade entre 14 e 15 anos. Os alunos têm passado por recentes mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Referindo aos aspectos biológicos, nós vemos que os alunos estão na fase da adolescência, onde estão passando por fase de crescimento e desenvolvimento, onde passarão ou estão passando pela puberdade, ocorrendo algumas mudanças corporais. É uma idade que tem que tomar muito cuidado, pois muitos corpos já passaram por essa fase, que já são corpos caracterizados por uma genética que fez com que o seu processo de transição fosse precoce, e também alunos que estão passando no momento por esses acontecimentos, que são caracterizados por puberdade tardia. Sobre as características psicológicas, nós vemos que a escola traz aos alunos projetos com palestras e atividades sobre orientações psicológicas, onde acontecem orientações aos alunos sobre as questões psicossociais. Os alunos de 14 a 15 anos, ao tratarmos das questões psicológicas,
Eles estão numa fase da adolescência onde eles relacionam e pensam naquilo que acreditam, que segundo o Spring Hall 2008 se chama metacognição. Nos aspectos sociais presentes nos alunos, vemos que os alunos vivem em uma cidade pequena onde a violência não está presente ao dia a dia deles, pois os alunos têm uma vida social fora da escola, que é um pouco diferente das outras regiões. Participam de programas culturais da cidade e têm boa relação com seus familiares. Por se tratar de uma cidade pequena do Paraná, vemos que muitas questões que em nossa cidade está presente na vida dos adolescentes não acontecem por lá, onde as suas características sociais não são problemas para o trabalho dentro da escola. Com isso, nós escolhemos 3 autores para trabalhar, que se encaixa nesse contexto que estamos abordando, que são o David Gallagher, o Piaget e o Erik Erikson. O David Gallagher, ele comenta um pouco sobre o desenvolvimento motor nessa faixa etária de alunos de 14 a 15 anos. Ele nos traz que esses alunos estão na fase motor especializada e no estágio de utilização permanente. E eles falam que as habilidades motoras fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentemente exigentes. Essa é a última etapa que o autor classifica, que inicia dos 14 anos e não tem uma idade onde esse estágio se termina. É o estágio que o autor classifica em sua ampulheta de desenvolvimento motor, onde é caracterizada pelo uso do repertório de movimento, adquiridos por toda a vida. Vamos trabalhar com os alunos os movimentos que já foram adquiridos em sua vida, e também movimentos que nunca realizaram antes, aprimoramento das habilidades motoras. No desenvolvimento cognitivo, nós iremos utilizar o Piaget, que fala no desenvolvimento cognitivo classificado em diferentes fases de diferentes idades, pois com os alunos de 14 e 15 anos, iremos utilizar o estágio de operações formais, que acontecem dos 12 anos de idade em diante. Essa etapa é classificada por mais resoluções de situações-problemas e menos daquilo visto nas fases anteriores, que são objetos e fantasias. Essa é uma fase onde os alunos trazem os questionamentos pessoais sobre o porquê daquilo, pois nessa fase o professor deve falar de exemplos verídicos e concretos para que os alunos entendam a necessidade daquele conteúdo. Com isso, vamos trabalhar com os alunos com atividades que façam com que eles pensam para que possam solucionar a situação dentro da unidade temática que estamos trabalhando, como os jogos situacionais. Fazer com que os alunos participem das atividades sobre lutas e explorando cognitivos dos alunos. No desenvolvimento social, iremos utilizar o Erik Erikson, que fala sobre o desenvolvimento psicossocial, onde a idade que estamos trabalhando se encaixa na etapa 5, que traz a identidade versus difusão ou confusão. Pois, segundo o autor, a identidade se é construída pela experimentação de vários papéis possíveis. Com isso, faz com que o adolescente consiga reconhecer como pessoa única e distinta de todas. Portanto, vamos trabalhar os aspectos sociais dos alunos, através da observação e experimentação de atividades sobre a temática de lutas, e também sobre possíveis práticas corporais que realizam em seu tempo livre fora da escola, trazendo o aluno a se sentir bem estando realizando aquilo que faz fora da escola. Vamos utilizar a teoria de Erik Erikson. Iremos observar e conversar com os alunos sobre temas sociais, para que ajude o aluno que possa estar passando pela fase de confusão ou identidade, fazendo com que os alunos possam chegar em sua estabilização, no seu período de formação. Iremos trazer os conteúdos com base naquilo que o autor disse, onde o adolescente precisa de segurança frente a todas as transformações. Respondendo à questão o que pode ser trabalhado com os alunos na aula de educação física, vimos que a região escolar tem uma associação de judô, que é a Associação de Judô Fujiwama de Marechal Cândido Rondon,
Com isso, tivemos a ideia de explorar mais as temáticas de luta dentro da escola, porque a escola, né, trabalha com lutas, mas numa pequena proporção. Ela trabalha só a capoeira na temática de lutas. Como vimos no desenvolvimento motor de Gallagher, esses alunos estão no estágio de aplicação permanente. As lutas podem ser trabalhadas de maneira específica, pois os alunos do nono ano já estão numa fase de especificidades. Portanto, foi pensado e discutido pelo grupo a inclusão do judô que é praticado pela sociedade e levá-lo para dentro da escola. A ideia é fazer com que os alunos que não tenham condições de participar do judô fora da escola tenham a oportunidade de vivenciar e praticar o esporte na escola. O judô conversa com o contexto, porque para alguns alunos é uma atividade normal para eles, do tempo livre deles, e já para alguns alunos é a oportunidade. O contexto existe muitos descendentes de alemães, e com isso tivemos o intuito de trazer o judô, que é de origem oriental, para a escola, fazendo com que os alunos conheçam uma cultura que para muitos não faz parte do seu cotidiano, aprendendo a respeitar os diferentes tipos de cultura. Como falamos anteriormente sobre o combate à discriminação, vemos que tratando desse assunto vamos estar ajudando ainda mais no desenvolvimento desse combate, pois o contexto nos mostra que o judô deve ser inserido na escola, pois muitos alunos querem ter a oportunidade de conhecer essa luta, por ela já estar inserida na região e por ele não ter o acesso a ela. A luta é importante para os alunos para trabalhar suas habilidades motoras e capacidades físicas. O judô é importante para o desenvolvimento motor dos alunos que já estão na última fase classificada por Gala. As lutas também irá trazer a parte cognitiva de Piaget, como o raciocínio e a atenção dos alunos. E falando sobre a parte social, as lutas estimulará a sociabilização, trabalho em equipe e a opinião dos alunos, que é ser críticos e terem opiniões. Estamos trabalhando com o judô por conta dele já estar inserido na cidade, por meio da associação. Com isso, o contexto nos indica esse caminho para ser trabalhado, pois os alunos irão despertar um interesse maior por estar realizando a atividade daquilo que eles realizam em seu tempo livre, e por conta de muitos alunos terem a vontade em praticar, mas não terem as condições para realizar. Essa é uma possibilidade de experimentar e conhecer essa prática corporal na escola. Para trabalhar com os alunos, o professor deve adquirir os conhecimentos básicos sobre o assunto abordado através de estudos sobre a prática corporal que deseja ensinar. O professor deve pensar aonde ele quer chegar aplicando aquela determinada prática. O professor deve pensar no seu plano de ensino para fazer suas programações de atividades que ele irá utilizar durante o ano letivo, e os planos de aula serão utilizados a cada aula a aula. O contexto nos permite trabalhar com as lutas, mais especificamente com o judô, por já estar inserido no âmbito social da sociedade. As estratégias que vamos utilizar para trabalhar o judô na escola é por meio de jogos de estratégia e mini-jogos, levando em conta a questão do combate à discriminação, pois os alunos estão no estágio de utilização permanente. Com isso, iremos trabalhar mais as questões de aprimoramento de suas habilidades motoras, pois esses alunos também estão no período operatório formal, onde eles já conseguem abstrair de um nível melhor, né, das informações e realizar os jogos com regras em um nível adequado. Com isso, podemos trabalhar mais criticamente as questões voltadas às discriminações das lutas, situações, problemas e jogos situacionais, para fazer com que eles pensem para poder solucionar. Iremos trabalhar com as três dimensões de Cole, como são classificadas conceitual, procedimental e atitudinal, o que deve saber, o que se deve fazer, como se deve ser. Na questão conceitual, pensamos em trabalhar o conhecer, pois Breda afirma que no ensino das lutas, o conhecimento histórico se faz essencial, pois somente ao conhecer a origem e o percurso delas é possível compreender de forma ampla sua inserção atual nas diferentes culturas. No procedimental, pensamos na questão de vivenciar e aprimorar as habilidades motoras, pois a Bala nos fala que o saber fazer da dimensão procedimental implica que não se deve apenas saber realizar os movimentos, e sim saber os motivos de realizá-los, seja durante o aquecimento ou no desenvolvimento das aulas. No atitudinal, vamos partir para o reconhecer, valorizar e respeitar, pois a Bala 1998 considera que os processos de aprendizagem baseiam-se em vários campos, com destaque ao componente afetivo, enfatizando as relações pessoais que cada indivíduo estabelece com o objeto de atitude ou valor.
As dimensões serão trabalhadas, mas as aulas terão um foco maior na dimensão atitudinal, por estarmos trabalhando com a abordagem cultural que é a mais adequada para esse contexto.